Você sabe o que é uma rodada de investimento? Nas operações e investimentos de venture capital, isso é um termo muito utilizado, mas antes disso é super importante entender como que funciona toda a jornada da tese do venture capital, né? Ela é muito baseada no crescimento das startups, das empresas que são desenvolvidas, né? Então, ela tem ali uma fase inicial que a gente chama de FFF, né? Os Family, Friends and Fools, que depois a gente chama de fans, né? Que é uma fase inicial em que os empreendedores conversam ali com seus familiares, amigos e pessoas mais próximas para atrair, né, investidores e um capital inicial para começar a rodar e estudar e tentar validar o seu primeiro produto. Depois você vai para uma fase ali depois que é o do investimento anjo, que é uma fase em que os empreendedores já têm ali um produto validado, né, o melhor produto dele desenvolvido e um pouco validado ali pelo mercado. Digo um pouco porque ele ainda tem um tempo para desenvolver e ele busca esse investidor anjo, que pode ser uma pessoa física, um amigo, uma pessoa física que seja mais capacitada também, e aí a gente sempre indica a buscar investidores anjos que tenham ali uma experiência para agregar no desenvolvimento da empresa. Então, muitas vezes a gente indica que esse investidor anjo seja um empreendedor que já fez toda uma rodada ou um desenvolvimento no passado, ou uma outra pessoa que trabalha com fundos de investimento, ou pessoas que conhecem muito bem de finanças. Então, pessoas que vão agregar e ajudar a desenvolver a sua empresa. Esse investidor anjo ele pode ser individual ou ele pode se organizar em clubes. Então, existe hoje clubes de investimento anjo que são muito interessantes e vale sempre também pesquisar cada um desses clubes, porque os clubes tendem a buscar empresas, às vezes de setores específicos ou não, ou também ele tem umas organizações próprias, né? Então, alguns desses fundos têm um gestor, né, que faz essa comunicação com a empresa e ajuda ela a desenvolver e a seguir o próximo passo. O próximo passo são os fundos de rodada semente, né, que a gente chama de seed rounds. É super importante essa fase também. As empresas começam a acessar ali fundos um pouco maiores, fundos com investidores de capital estrangeiro. Esses fundos, eles buscam ali empresas que estão bem no começo da sua vida, né? Mas ela já tem ali um empreendedor já full trabalhando, ele já tem ali um produto já desenvolvido e validado minimamente pelo mercado, já tem ali seus primeiros clientes, algum pouco de renda recorrente. Então ela já é uma empresa que já está em atividade, mas com baixa rotação, né? Então ela não tem ali uma governança super desenvolvida, ela não tem ali um processo interno tanto desenvolvido ou equipes tão grandes ou desenvolvidas. Então ela busca esses fundos que também buscam essas empresas para poder investir e se aproveitar de um crescimento maior do seu investimento. Passar essa fase, a próxima fase que a gente chama aqui, são as rodadas de investimento do Série A, Série B, Série C. Essas rodadas de investimento são fundos mais maduros, são fundos que buscam empresas mais maduras também, já tem um investidor estrangeiro, um investidor nacional, mas buscam empresas mais maduras que já têm ali seu produto validado, uma renda recorrente maior, uma governança interna um pouco melhor, uma estrutura de equipes já mais desenvolvidas, né? E eles buscam essas empresas para poder seguir, que é o próximo passo. E aqui a gente vê dois passos que no Brasil a gente vê muito um crescimento em Y, né, que é um desenvolvimento para um private equity, que é um fundo de investimento que investe nessas empresas para poder ali incluir suas pessoas na administração e aumentar a valorização dela e depois vender essa participação para um outro estratégico ou para uma outra pessoa para buscar ali a sua liquidação, ou, né, um caminho do M&A, né, em que
os empreendedores e os fundos que fizeram todas as rodadas anteriores, vende as suas ações para uma outra pessoa, que essa pessoa adquire a empresa como um todo. Essa pessoa pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, geralmente é uma pessoa jurídica ou um fundo, que compra, adquire essa empresa para incluir na sua estrutura organizacional. Geralmente são empresas maiores que buscam ali incluir essa empresa na estrutura para verticalizar a sua atuação e ter aquela solução que foi desenvolvida para a startup já verticalizada na sua estrutura organizacional. Uma outra opção é o IPO, né, o que a gente chama ali de que é o Initial Public Offering, que é basicamente as empresas venderem as suas ações no mercado da Bolsa de Valores de São Paulo, aqui, geralmente. É um step super importante, não é uma forma de sair tão recorrente no Brasil. O mercado de capitais no Brasil de equity, ele trabalha em ciclos, né, de picos e vales, e esses picos geralmente dependem de uma atuação, de um cenário econômico mundial interessante, de um cenário econômico brasileiro também interessante. Então ele é super difícil de alinhar, ele acontece a cada X anos, né, a gente não consegue prever tão facilmente, mas a última rodada dos IPOs fechou em 2021, 22, se não me engano. E o legal na terminologia do Venture Capital, bom para todo mundo saber, é o que a saída via IPO M&A a gente chama de exit, né, que é quando os fundadores e os fundos que investiram nas rodadas de investimento recebem, assim, tem aquele seu evento de liquidez e recebe o retorno sobre os seus investimentos. Então essa é uma explicação básica e rápida sobre a jornada do Venture Capital e as rodadas de investimento, o quanto é importante no crescimento das empresas.